Estamos aqui começando mais um episódio do podcast A Tua Mente. Olha lá, gente, que logo mais lindo. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que também é um amigo meu, colega de trabalho, amigo e colega de trabalho, que é o Danilo Verzini, hipnoterapeuta. E a gente vai falar sobre conteúdos aqui, ó, da nossa mente, como que a gente pode controlar, o que está rolando e tudo mais. Então fica aqui, que você não vai se arrepender. Então, vou apresentar para vocês o Danilo. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer. Muito obrigado pelo convite, Carol. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui com você também. Tenho certeza que você vai ajudar bastante a galera, porque sempre que a gente pode pegar uma dica ou outra sobre conteúdos, da gente saber lidar melhor com a nossa cabeça, é sensacional, porque se a gente cuida bem dela, tudo flui na vida, não é, Danilo? Perfeito. Quanto mais bagagem nós temos para lidar com o dia a dia, eu acho que fechou, é né? melhor, né? Sim, é verdade. É isso aí. Então me fala um pouquinho quem é você, o que você faz hoje. Perfeito. Bom, meu nome é Danilo Verzini, eu sou empresário, sou terapeuta já há um bom tempo e lido aí diariamente com a mente, comportamentos, emoções, trabalho com uma terapia breve também, que visa realmente a compreensão do ser humano como um todo, para que a gente possa criar novas estratégias para que a pessoa possa viver melhor. Que legal. E uso a hipnose também aí como ferramenta, né, para auxiliar essa expansão de percepção e entender o que está acontecendo com a pessoa. E já faz tempo que você trabalha nessa área de terapia? De terapia ao todo, uns 10 anos. Tá, mais focado tempo. na terapia breve, faz uns 6 anos, 7 anos, com a terapia via hipnose. E aí tô felizão. Isso é muito bom. E eu vejo você colocar bastante resultado lá no Instagram, né? Isso é muito bacana, de depoimento do pessoal. Sim, até interessante falar isso porque existem até estudos provando que quando combina a hipnose com o processo terapêutico, tem resultados fantásticos. E você também trabalha com isso, você sabe que em poucas sessões a gente consegue realmente fazer com que a pessoa se liberte de conflitos emocionais que ela vem desenvolvendo ao longo da vida. Então, é um processo bem interessante para quem quer resolver um conflito de forma breve e eficaz. Hipnoterapia, terapia breve. Eu acho sensacional. Se a gente pode acelerar o processo, é muito bom, né? E falando em acelerar o processo, como que você acha que a gente lida com o estresse e com essa aceleração desses pensamentos, dessa loucura toda, esse monte de estímulo que a gente recebe, né, no nosso dia a dia, Instagram, computador, reunião, filho, enfim, essa rotina toda. Rotina louca da vida. O que você me diz sobre isso, assim? Eu acho assim, que quanto mais termos consciência dos nossos atos, comportamentos, emoções, mais a gente vai conseguir viver melhor. Infelizmente, nos dias atuais, por conta de uso do celular, a correria do dia a dia, trabalho, enfim, nós acabamos atrofiando certos tipos de atenção que faz com que a gente viva no automático. Como, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas falarem que tem TDAH. Sim. Né? Virou modinha, né? É a moda do momento. Tanto que se você for olhar para trás, talvez 10, 20 anos atrás, ninguém apresentava esse transtorno. Só que o uso excessivo do celular faz realmente com que a gente perca aquela atenção contínua, que é, por exemplo, você ficar bons tempos ali lendo um bom livro, assistindo um filme, qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente tende a já pegar o celular rápido para dar uma olhada. E o celular acaba liberando, né, prazeres efêmeros, é um estímulo muito forte, muita dopamina, e a gente fica tendo aquele hiperfoco, uma atenção meio que fragmentada, né? Atenção alternada, na verdade. Então, você está prestando atenção em alguma coisa, você pega o celular e vê o WhatsApp, depois o Instagram, vê uns vídeos bestas, depois vai ver alguma coisa de trabalho e vê outro vídeo besta e volta a falar no WhatsApp. Então, assim... Você está dividindo a sua atenção. Exatamente. E você não está focando em uma coisa só. Isso. Então, essa pode ser uma estratégia do estresse, para você evitar o estresse e conseguir fazer uma coisa de cada vez, vamos dizer assim. Perfeito. No caso, reduzir ali a utilização do celular. Seria muito interessante. Sim. E se a gente tem essa atenção picotada no celular, a gente traz isso para a vida real. Sim, então você está treinando a sua mente para... Se eu fiz isso aqui,
Então eu vou fazer em outras coisas também porque funciona, né? Perfeito, e acaba automatizando, né? Vivemos com base em processos adaptativos. Então, se você pega esse comportamento do celular, você vai pegar alguma coisa no armário de casa, você fala, o que eu ia pegar aqui mesmo? Você vai fazer uma outra coisa, você não lembra, porque você não está totalmente entregue naquele momento. Sim. Então, atrofia a nossa atenção contínua. Sim. E hipertrofia a atenção alternada. Foco picotado. Isso não é muito bom. Isso não é. Potencializa o estresse, ansiedade, nem se fala. Então, do momento que você começa a se perceber, identificar o que está acontecendo ali nas suas emoções e comportamentos, você vai ter uma visão diferente, uma percepção diferenciada da vida, o que, infelizmente, muitas pessoas acabam não tendo por conta do uso do celular. Sim. Hoje em dia, às vezes, quando a minha avó, agora ela está com 97 anos, está com Alzheimer leve, mas está no hospital. Então, ela não fala mais isso. Mas, antigamente, ela falava assim para mim, nossa, eu tô tão esquecida, eu tô tão isso, eu tô tão aquilo, né? Reclamava. E eu falava, vó, eu tô com sei lá eu quantos menos anos, menos que a metade da sua idade, e sofre disso. E tô passando pela mesma situação e não tenho Alzheimer, mas é exatamente essa questão que você falou. A gente fica muito focado, quer dizer, deveria focar numa coisa só, e a gente acaba com essa atenção alternada. Que você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, acha que está arrasando. Imagina. E no final das contas você vai comer bola. Exato, você começa a ter atenção para tudo, só que é um hiperfoco fragmentado. Sim. Aí é como se você talvez não gravasse tão bem aquela memória do momento. Sim. Né? Por isso que a gente tende a esquecer muita coisa também. É Sim. complicado. E aí dá o diagnóstico de TDAH. Aí, por exemplo, é interessante até falar para uma criança. Se a criança usa bastante o celular e ela é obrigada a ficar ali no sistema de ensino, aprendendo geografia, matemática, como que ela vai prestar atenção de uma maneira, né, prolongada, sendo que ela estava usando o celular ali, tendo um estímulo grande de dopamina para coisas curtas? Aí ela tem que ficar aprendendo algo que ela nem gosta, sim, provavelmente. Sim. E aí potencializa aquela noção de TDAH, não tem como. Sim, sim. Então, reduz o celular. Eu acho bem importante isso. Você acha que essa questão da prática de meditação, ou que a gente faz, que a gente fala de auto-hipnose, ela ajuda também nesse aspecto? Você não tenha dúvidas. Tanto que existe uma prática, uma vertente da meditação que é o mindfulness, que tem fortes evidências científicas que com a sua prática você consegue regular, aumentar o limiar de emoções ali que você vem passando no dia a dia. Então, reduz estresse, reduz ansiedade. E aí, no final, a gente pode até passar umas dicas aí. Ou exercício, alguma coisa para vocês fazerem, né? Para vocês fazerem e sentir mudanças na vida. E assim, mindfulness, meditação, auto-hipnose, é praticamente a mesma coisa. Porque você entra numa atitude mental de foco, atenção e imaginação, e entrega em uma experiência, e você tem ali a fisiologia que você almeja ali, sei lá, relaxamento físico, sim, mental. Eu ia pedir para você explicar para o pessoal o que é o mindfulness, que está super em alta, né? Já faz um tempo, mas você já deu uma breve explicação. Mas coisas assim simples que a gente pode fazer no dia a dia, que agora você mora sozinho, né? Pô. Você está lavando louça, acredito eu. Lógico. Senão não dá certo. Ela não lava, né, sozinha. Ela não se lava sozinha, a não ser que você tenha uma máquina de lavar louça, mas mesmo assim você tem que colocar ela lá, né? Então, é um esforço. Não dá muito certo. É um esforço que a gente tem que fazer. Mas coisas simples, exercícios, dicas que a gente pode dar para as pessoas, por exemplo, lavar um prato. Então, enquanto você está... Porque tem a meditação, né, a auto-hipnose que a gente faz no consultório para você se concentrar, fecha o olho e tal, mas você também pode... O mindfulness você faz com o olho aberto. Sim, porque... Você concentra naquilo, né, no sabãozinho de pó, na bolinha. Poxa, eu tô lavando... Eu entendo que a galera não tem muito tempo, né? Porque eu, por exemplo, eu tô lavando louça, eu tô ouvindo podcast. Eu sei que eu tenho que treinar a minha atenção concentrada e eu estou fazendo a atenção alternada, lascando com tudo, para não falar... Exato. Né? É que hoje em dia a gente, se ficamos sem fazer alguma coisinha, a gente, nossa, eu não estou fazendo nada, eu estou ocioso. Parece que a gente sente uma necessidade emergindo de fazer alguma coisa, mas na realidade... antigamente, nossos avós ali, eles ficavam sentados no sofá, olhando um para a cara do outro, era isso.
Hoje, quem faz isso? É muito difícil. Qualquer coisa que a gente fica no silêncio, já pega o celular para ver. Às vezes fica desconfortável, né? Com o silêncio em volta das pessoas, e isso não é muito bom. A gente está deixando de lado o que a nossa ancestralidade trouxe para nós. Né? Contar histórias, ficar conversando por longos períodos de tempo. E, infelizmente, o celular, eu acho que é o mal da sociedade, na realidade. Você sente que... Um mal que é necessário, mas... É um mal necessário, mas se você souber usar... Exato. Né? Você usa para aquilo que é necessário, deixa ele de lado e na hora que você precisa focar... Perfeito, se organiza para isso. Se organiza. Ótimo. Né? Porque as pessoas, essa questão do celular, ela, no meu ponto de vista, ela está muito relacionada a gente acaba entrando nas redes sociais, você deixa de ler um livro, você deixa de... muitas vezes a sua autoestima fica baixa porque você está se comparando com coisas que muitas vezes não é verdade, que a gente sabe que não é verdade, e isso afeta a nossa mente, porque você começa a fazer comparação e se sentir inferiorizado. Isso não é nada saudável, né? Eu também acho que não. Rede social é complicado. E aí você até falou também do mindfulness. Se você for parar para pensar, mindfulness é atenção plena. Então, igual o exemplo que você deu da lava-louça. De lavar louça, né? Concentra ali no sabão. É isso aí, você fica entregue àquela experiência. Tipo, não pense em nada. Sente você pegando realmente a esponja, o sabão, sentindo Vê as a sujeira coisas. caindo, a sujeirinha caindo, assim, o sabãozinho caindo junto, né? E é interessante. Parece besta, mas besta, a gente não faz isso mais. Mas a gente não para sentir o que a gente está fazendo. Por isso que muitas vezes as pessoas sentem tanta ansiedade e é envolvido por ela. Porque se você sente um desconforto, o que você faz? Ah, não vou olhar para isso. Eu vou fazer outra coisa para me distrair. Vou lavar a louça. Vou, sei lá, mexer no celular. Só que você está levando gatilhos, fazendo adaptações em experiências diferentes para manter um sofrimento emocional. Ao invés de você olhar para aquilo, não deixa sair de você. Quando sente um sofrimento, olha para a ansiedade, olha para a sensação, para as emoções e entenda ela. Identifica para ver de fato por que você está sentindo isso. Então, o mindfulness... ou a auto-hipnose, por exemplo, acaba potencializando essa percepção e essa consciência do que você sente. O que eu acho importantíssimo. No consultório, nós usamos a hipnose e o mindfulness. Não sei o que aconteceu aqui. Foi quem? Nenhum dos dois. Acho que foi o microfone sozinho que se manifestou. Se manifestou. Eita, porque eu falo para os convidados assim, gente, cuidado, porque se você fizer assim, ó, você vai fazer barulho. Mas sou sempre eu que faço, é impressionante. É impressionante o negócio desse. Mas aí vamos voltar. Então, a diferença de fazer um mindfulness, né, uma atenção plena ou hipnose com os olhos abertos ou no consultório, é que no consultório a gente cria uma introspecção com a pessoa. Ela tem a mesma atitude mental de foco, atenção, imaginação, que seja, que a gente usa para perceber o que está acontecendo ali no sistema nervoso, no subconsciente da pessoa. Só que a gente, como você vai fortalecendo essa percepção, seja sozinho meditando ou no consultório, você traz isso para o dia a dia, para a rotina, e você consegue ter muito mais autoconhecimento, controle dos seus atos, comportamentos. Então, sua vida como um todo muda. É muito interessante. Né? Para quem não sabe o que é auto-hipnose, o que é auto-hipnose? Conta pro pessoal. Perfeito. É porque tem gente que não vai saber o que é, né? Vamos partir daquela frase muito comum que toda hipnose é uma auto-hipnose. O que é hipnose? Atitude mental, na minha opinião. Uma atitude mental que você estipula um estado da sua consciência que você usa foco, atenção e imaginação. Porém, combinado com uma entrega numa experiência. Você ter a intenção ali de fechar os olhos ou fazer qualquer coisa. Tanto que você entra em hipnose quando está vendo videozinho besta no Instagram. Sim. Você vê os Reels. Às vezes fica passando lá no TikTok 1 hora, 2 horas... Parece que foi, 30 minutos. Nossa, gente. Isso é um exemplo muito bom. Isso é um exemplo muito bom. Você olha e você fala assim, eu não acredito. Nossa. Já passou tudo isso, são 8 horas da noite, eu tô aqui, né? Perfeito. Insano, exatamente. Insano, não podemos. A gente está numa hipnose aqui agora. Estamos focados, prestando atenção, entregue aqui o nosso momento e passando conhecimento de alguma forma. Então, isso é uma hipnose. Qualquer coisa do dia a dia que a gente faça com foco, atenção, entrega e, de certa maneira, imagina... Estamos em hipnose. Sim, perfeito. Então, auto-hipnose é você
seguir instruções, seja de você ou de alguma coisa guiada, a ponto de você criar essa introspecção, sentir o seu corpo e ter uma focalização para dentro de si. Perceber tudo o que está acontecendo na mente, no corpo, ao redor. Sim, muito bom. Hipnose é isso. Hipnose é isso. É muito mais leve, né, do que... Essa semana foi um assunto interessante que aconteceu com uma criança, que eu falei assim, vou fazer uma hipnose nela, que ela é gaga. E aí, ela estava morrendo de medo de fazer, tadinho. Eu acho que essa palavra eu não deveria ter usado. O problema da hipnose é o nome, parece. É o nome, né? E aí eu comecei a falar, não, a gente vai fazer uns exercícios assim, 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 mas em algum momento eu falei que era hipnose. Gente, ela não relaxava, ela não fechava o olho, ela queria abrir, tal, tal, tal. Aí eu mudei tudo de estratégia. Levantei, falei assim, agora a gente vai fazer um exercício, você vai visualizar uma sala... quando entra dentro da sala, tudo que ela faria com o olho fechado, eu fiz com o olho aberto. Perfeito. Então, eu falei assim, você vai visualizar uma sala, você vai entrar dentro da sala. Essa sala está escrito o seu nome. Que cor que é a sala? Azul. E que cor que é o seu nome? Dourado. Legal. Então, eu vou abrir a porta. Aí eu levantei e comecei a abrir a porta. Agora a gente está entrando ali. Agora essa sala tem um monte de bolinha de sabão. E é umas bolinhas de sabões, sei lá como é que fala, de sabões, sei lá eu do quê. E é um monte de bolinha de sabão que você não consegue, que ela vai estourar só na sua mão. Quando você fizer assim, quando contar no 5, ela vai estourar na sua mão. Enquanto isso, elas estão andando por aí. Olha que e loucura. as de cores X que ela escolheu são as bolinhas que têm memórias boas. E as outras X, que você escolheu outra cor, que acho que era roxo, são as negativas. E aí ela começou, né, num primeiro momento, assim, aí eu vou contar e você vai escolher uma memória. Qual você quer? Eu quero a cor X, que era azul, que era a memória positiva, que inclusive era a cor da sala dela, né? Aí eu peguei a almofada, falava assim, 1, aí 2, aí andando pela sala, fazendo, e ela assim, com o olhinho assim. Hipnose pura. Hipnose pura. Então, assim, eu não... Aí agora você faz assim com a mão e eu vou soltar em cima de você. E ela assim, com o olhinho assim, tipo, isso, solta, já totalmente no transe. Aí soltou, qual emoção tem aí? Aí ela, não, contou uma emoção positiva, não sei o quê. Eu falei, agora vamos na negativa. Quando ela entendeu que a negativa... Você soltava, vinha coisa ruim, mas depois você extravasava como é que fala? Na almofada, que você colocava a raiva para fora e ela liberou aquilo e ela entendeu, ela só queria as bolinhas ruins. Olha depois. Lá. Então, provavelmente é hipnose. No dia a dia ela vai começar a sentir bolinha azul quando ela precisar e tipo, ela usa pra vida dela. Então eu fiquei assim muito feliz porque eu falei assim, cara, a hipnose, você não precisa estar de olho fechado. Então, você não precisa estar, eu não posso nem me mexer porque eu estou em hipnose. Não, gente, a hipnose é o tempo todo, é o que você falou, é o TikTok, é uma conversa que você está ali super focado, é esse podcast que você está assistindo, que você está, uau, né? Exatamente. É isso. É isso aí. E é lindo, né, Danilo? Hipnose é fantástico. Hipnose depois que acho que você também, quando a gente aprendeu a hipnose, conheceu, na verdade, a hipnose, nossa vida, de certa maneira, mudou como um todo. A minha mudou, a minha foi um divisor de águas, com certeza. E fora que, olha, estudos científicos mostram que quando utilizamos a hipnose como um tratamento, na verdade, um tratamento combinado à hipnose, tem resultados fantásticos. Então, realmente é transformador a hipnose. É isso aí. E aí a pergunta que não quer calar, né? Como que a gente pode melhorar essa questão da nossa mente, essa questão de inteligência emocional? O que você sugere que as pessoas façam para fortalecer aqui, a tua mente, Danilo? Me conta. Nossa mente. A nossa mente, conta. Bom, eu acho que coisas mais básicas que todo mundo conhece, uma boa noite de sono, porque é importantíssima essa higiene para tirar toxinas que já não servem mais para você, para ocasionar até mesmo aquela homeostase, enfim. Exercícios físicos. Nunca parar de estudar, porque o cérebro é a mesma coisa que o músculo. Se você não usar ali, vai tendo certos atrofiamentos. Vai mesmo, né? Então, até mesmo se você estudar coisas novas, conhecimentos diversificados, você vai potencializar a sua capacidade cognitiva como um todo. Mindfulness eu indico muito, que é muito interessante também. Que mais?
a que mais, enquanto você pensa no que é mais, o que você faz para fazer isso? Você faz dessas coisas. Eu sei que treinar, você treina. Treino, pra caramba. Correr é importante, né? Também. Estudar, praticamente tento diariamente estudar alguma coisa nova. Eu acho que é importante. Você até previne de doenças futuras. Sim. Autoconhecimento, principalmente, para mim é a chave principal de tudo. Seja fazendo um processo terapêutico, alguma forma de você ter um conhecimento mais amplo sobre os seus comportamentos e ações, eu acho que é primordial também. O que acontece com você, eu acho que ele previne muito problema. Porque, por exemplo, às vezes você está, sei lá, numa situação em que você não está entendendo por que você está agindo daquela maneira. Mas aí você fala assim, poxa, mas se eu tivesse percebido que eu agi dessa maneira por conta do meu orgulho, por conta do ego, por conta de imaturidade, eu não teria feito isso. Eu teria feito de uma outra maneira. Um exemplo besta. Eu lembro que uma vez eu vivenciei uma questão que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria evitado uma dor de cabeça tão grande na minha vida e anos que eu perdi insistindo numa situação porque era o meu orgulho falando em primeiro lugar. Então, quando você tem alguém que está ali te ajudando a olhar de fora, é maravilhoso também. É lindo, também. Porque você é o autoconhecimento, porque a pessoa vai te mostrando e você vai se fortalecendo, você vai refletindo, será que faz sentido, será que não? Perfeito. E até hoje em dia, se você não tem a capacidade de fazer um processo terapêutico, existem aí tantos canais no YouTube livros. Livros também, como se fosse até mesmo consultas gratuitas ali que você for ver, que você consegue ter uma nova percepção das coisas. Sim. Mas uma das coisas que eu acho muito importante, além do autoconhecimento, é a prática de meditação, de auto-hipnose, de mindfulness, porque é um tempo que você vai reservar para olhar o que está acontecendo aí dentro de você, para organizar suas emoções, sentimentos como um todo. Sim. E se a gente vive sempre no automático, a gente vai chegar um momento que vai pifar. Sim. Você não consegue perceber. E, infelizmente, culturalmente, nós não temos aquele hábito, né, de, desde criança, olhar para as emoções, sentir o que está acontecendo. E também, infelizmente, os nossos pais talvez não tiveram tanto conhecimento a ponto de mostrar o que poderia ser eficaz. Tipo, filho, olha para dentro de você, sente o que está acontecendo. Por que você está sentindo isso? O que você precisa? Sim. Não, era tipo, para de chorar, vai fazer tal coisa, não sei o quê. Então, isso de forma automática foi se perpetuando e estamos aí como estamos, por exemplo, com a ansiedade, que é o transtorno ali, que é a doença do século, né, praticamente. Sim. Então, se a gente olhasse para dentro e sentisse o nosso corpo, tudo ia ser diferente. Sim. Essa é a próxima pergunta, coincidentemente, que eu vou te fazer. Relacionado... Como você vê que está relacionado a nossa mente e ao nosso corpo? Como que está relacionada essa interligação? Eu acho que está totalmente ligado, porque mente e corpo faz parte do sistema nervoso. E assim, as emoções elas não estão na nossa mente, na realidade. As emoções estão no campo corporal. Então é uma energia de movimento. Quando você sente um medo, uma insegurança, talvez você sinta algo no estômago. Então é visceral. Uma ansiedade aperta o coração, uma angústia. Então é uma resposta fisiológica que faz com que a gente tome alguma atitude. É o corpo falando, tem alguma coisa errada. Mas aquela coisa, se a gente sente sempre um sofrimento de forma constante e não resolve, não observa, a mente vai buscar mais do mesmo. Ou seja, ela começa a perpetuar aquela sensação em novas experiências. Sim. Por questão de automatização, né? Sim. De automatizar realmente a sensação por sobrevivência. Sim. Eu penso assim, eu estudo linguagem do corpo, medicina germânica, né, também, e eu penso assim, que essa questão da gente sentir, porque daqui a pouco eu vou pedir para você explicar isso para o pessoal, a diferença aí entre o consciente e o subconsciente. A maneira que eu vejo do nosso corpo conversar com a gente é através das doenças, é através dos sintomas, como a gente falava no curso, que inclusive a gente, na nossa garrafinha do nosso curso, estava escrito todo sintoma tem uma causa, do Dave Elman. Sim. Então, o nosso corpo ele vai mostrar que alguma coisa está errada.
Então, a gente tem que prestar muita atenção no nosso corpo. O que está rolando? Ah, eu estou com dor de cabeça. Geralmente, dor de cabeça é quando você está contrariado com alguma coisa. É muito raro eu ter dor de cabeça, mas quando estou com dor de cabeça, geralmente eu observo isso. Então, em vez de tomar um medicamento para curar isso, analisa, presta atenção em você. O que está rolando? O causador, né? Qual é o causador? Estou com uma, sei lá, a infecção urinária. O que é que está causando infecção urinária constante? O que está rolando? Ah, eu estou com, sei lá, dor de estômago. O que eu não estou digerindo? Dor de garganta. O que eu não consigo falar? Coisas assim do tipo, né, que a gente pode fortalecer, trabalhar dentro de nós para melhorar. Então, eu concordo com você. Sim. Eu acredito que a mente e o corpo estão totalmente ligados. Eu acredito muito nisso, que a gente somatiza as doenças. Perfeito. Se você for parar para pensar, se você de forma frequente sente um sofrimento emocional, uma sensação de medo, insegurança, é algo ali que está gerando um sofrimento para você. Sim. Logo, o sistema nervoso meio que ativa ali a autodefesa, a imunidade e vai querer expelir alguma coisa de você. Sim. Tanto que, por exemplo, eu já tive diversos casos de pessoas que trataram intolerância à lactose fazendo um processo terapêutico. Alergia a látex, alergia de pipocar pele. Então, é o corpo respondendo por quê? As emoções estão no campo corporal. E você fez aquela terapia, a que você utiliza hoje, como chama? Sim, hoje a terapia que eu faço é terapia de reintegração implícita, é a TRI. É uma abordagem de terapia breve que visa um processo de compreensão dos processos que fizeram com que a pessoa sobrevivesse até os dias atuais, só que de alguma maneira não serve mais para ela. Ela quer agir diferente. Só que esse agir diferente foge daquele aprendizado original que a pessoa veio desenvolvendo. Então a mente cria como se fosse um conflito. Você quer ter segurança? Beleza, você vai tentar ter segurança numa palestra, mas eu vou fazer algo para puxar você porque é a forma que você enxerga a sua vida. Então dá uma crise de ansiedade, dá mais insegurança, é um conflito. Na minha terapia, eu faço um processo de intervenção para que haja uma compreensão do que está de fato incomodando a pessoa, tem alívio das emoções e um processo de reeducação. Isso muda a percepção da pessoa como um todo. E ali em hipnose a pessoa só fica ali sentada, com os olhos fechados, com relaxamento físico e mental para a gente ter acesso, para sensibilizar essa resposta visceral que é do subconsciente, que na minha opinião o subconsciente é a automação do sistema nervoso, aquelas emoções, sensações reprimidas, suprimidas de certa maneira. Se a gente for explicar o subconsciente aqui, pessoal, você pode explicar para eles, ou nós dois. Pode ser, nós dois. A gente vai complementando, como a gente Sim. sempre fez, né? Essa questão do subconsciente, a gente fala, está armazenado ali todas as emoções traumáticas ou muito marcantes positivamente ou negativamente, elas estão armazenadas ali. A gente Perfeito. fala como se fosse o iceberg, né? A gente usa o exemplo do iceberg, mas tem gente que usa o HD. Cada um fala de uma maneira. Mas o iceberg eu acho bem interessante. Eu acho bem legal também essa questão do iceberg. E aí, essas emoções, elas estão elas ficam armazenadas ali e com essas ferramentas que a gente utiliza, a gente consegue buscar. Eu sempre falo, mas aí o pessoal fala, nossa, mas como que eu vou conseguir fazer um negócio desse? Desacelerando, eu falo que as nossas ondas cerebrais, elas estão bem aceleradas, bem rapidinhas em alfa. Nunca decoro isso. Em beta? Creio que é em beta, tem até gama, que é quando você tenta racionalizar alguma coisa. Alfa é quando você já está ali mais relaxado. Bom, para não falar besteira, porque eu não lembro direito, você tem certeza? Eu não tenho. Sim, praticamente. Teta geralmente, na verdade... bem mais baixo, exato. né? Mas, resumindo, ela está bem aceleradinha, assim, se você for fazer um eletroencefalograma. E se você... Quando a gente vai falando, nada mais né, do que você pegar e falar para a pessoa, fecha os olhos, imagina isso, imagina aquilo, nananana. Você está dispersando a pessoa de ficar naquele pensamento assim, ó, será que eu vou sair daqui? O mercado vai estar aberto ainda? Exato. Será que vai dar tempo de eu comprar não sei o quê? Será que não sei o que lá? Se desacelerou isso, pedindo para a pessoa focar em outra coisa, ela não está mais pensando naqueles pensamentos,
específicos, você desacelera e você consegue acessar lá o subconsciente. Isso. E de certa maneira, as ondas cerebrais, elas sempre ficam oscilando, né? Sim. O que acontece, talvez, assim, por exemplo, quando você está numa terapia, até talvez tenha uma onda ali de racionalização, só que vai prevalecer aquele estado mais teta, né? Mais, tipo, relaxamento físico e mental, percepção da intuição. Sim, né? Enfim. sim. E aí a gente consegue buscar essas informações e ressignificar, né? E arrumar elas. Trazer à tona para que a gente trabalhe com o processo terapêutico. Traz para o consciente, Isso. que é a parte lá dos 5% do iceberg. Você, né, se a gente pensar assim, num iceberg desse tamanho, essa parte aqui, vamos supor, é maior. E aí a gente consegue... Essa parte aqui é a nossa parte pensante. Como que você explica isso, Dan? Me fala. Olha, da parte do consciente. O que eu poderia dizer assim, no subconsciente, ao meu ver, é como se fosse uma estratégia evolutiva. Então, por exemplo, é a automação do corpo como um todo. Uhum. Tanto que o subconsciente, na minha opinião, ele é amoral. Ele não sabe o que é emoção negativa, o que é emoção positiva, por exemplo. Nós que damos a interpretação. É verdade. Ele Sim. só dá uma energia de movimento. Sim, né? sim. Tanto que emoção é mover, né? Sim. Tipo, você exteriorizar algo que está ali em você. Consciente, para mim, é essa percepção que a gente está tendo de tudo. Do que está rolando, do que não está rolando, né? Eu acho que é a parte mais racional. A mais racional, tomada de decisão, Sim. né? Você gerenciar os seus comportamentos, suas emoções, controle de impulsos, né? Sim. Então, acho que toda essa parte analítica racional é mais consciente. Subconsciente é o que, né? Talvez não temos tanto à tona a consciência, mas está ali na automação. Até mesmo, sei lá, processos digestivos, respiração como um todo também, Quando emoções. Tá dormindo, a respiração é um exemplo básico disso, né? Perfeito. Você não precisa pensar para respirar. Exato, Você tá de forma simplesmente ali, só está respirando e pronto. inconsciente / subconsciente. Para mim são terminologias diferentes para mostrar a mesma coisa, na minha opinião. Então, Muito bom. muito bom. Eu gosto bastante, né? Não pode, eu sou suspeita. E de tudo isso que a gente está falando aqui, o que você acha que a gente pode fazer? O conhecimento que você tem, o que você acha que o pessoal poderia entender para contribuir com o nome do podcast, que é A Tua Mente? O que a gente pode fazer de diferente na nossa vida, além de ficar longe do celular, de se concentrar melhor em nós mesmos, né? De ter essa autopercepção, o autoconhecimento, a saúde Perfeito. que você falou do saúde física. Tem mais alguma outra coisa que você acha interessante? Eu acho assim, interessante é desenvolver a inteligência emocional como um todo. Porque só de você desenvolver isso, você vai sobressair diante de muitas pessoas. Sim, lidar melhor, né? Lidar melhor com a vida, com o dia a dia. Porque todo mundo vive no automático, praticamente. Raramente a gente para fazer alguma coisa. Sim. Então, estudar sobre a mente, meditação, auto-hipnose, autoconhecimento como um todo, eu acho que é o segredo para mim, treinar nossa mente. É a chave da inteligência emocional, que você vai criar um amadurecimento aí fantástico comparado a outras pessoas. Sim. Você topa fazer depois uma auto-hipnose pro pessoal aqui? Podemos fazer. Né? Para o pessoal fechar os olhos e tal. E, gente, nem precisa ficar naquela posição necessariamente... De pernas cruzadas. Né? Assim, não é isso. Você pode fazer da forma que você quiser. Posso fazer algo sobre mindfulness. Isso, para o pessoal entender. Exercício. E antes da gente ir para essa questão, eu queria que você me falasse também, quando você percebe que é a hora das pessoas buscarem realmente ajuda. Chegou ao ponto de procurar ajuda porque não está legal. Quando você começa a perceber que já tem uma coisinha incomodando você no dia a dia. Uma ansiedadezinha é até natural, é uma resposta natural frente à vida que a gente vive. Sim. Mas quando você vê que isso começa a tomar consequências maiores, você sente ansiedade sentada no sofá assistindo televisão, sente dirigindo, começa a sentir um sofrimento gigante crescendo, que você vê que você já está sofrendo, busca ajuda. Porque é aquela coisa, a mente vai buscar generalizar outras experiências para reforçar aquilo.
Sempre. Então, viu que tem um sofrimento emocional, já está gerando um incômodo, uma trava, algo que está impedindo você de evoluir, busca ajuda de alguma forma. Sim. É aquele negócio assim, né? A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Quando você tem uma ansiedade de, por exemplo, ir numa entrevista, numa viagem. Nossa, quando eu era criança, ia viajar com a escola, gente, eu não dormia. Ou quando era o primeiro dia de aula, então. Nossa. Que dificuldade. Isso quando era criança, né? Imagina depois de anos, como vai Não, então, porque você vai aprendendo aquilo, você entende que aquilo é daquela forma, que você tem que viver assim. Exato, é o script de vida, né? É. E aí, enquanto o Caio não vinha da Holanda, você imagina o meu sofrimento, né? Do tipo, ele vem hoje. É como se fosse na escola. Nossa, ali, né? Era como se fosse na escola, de assim, meu Deus, eu não vou dormir, que desespero. Desesperador, né? É o amor, né? É o amor. É o amor, né? É muito bonito, né? É bonito. Então, a gente vai aprendendo e vai repetindo esses comportamentos. Padrões, né? Sim. E quando a gente percebe, por exemplo, que... Eu estou pegando o que você falou e dando exemplo do que você falou. Perfeito. Quando a gente percebe que eu acho que fica mais lúdico, né? Para o pessoal, às vezes, entender. Quando a gente percebe que você, por exemplo, está virando uma frequência isso, que você, de repente, não está conseguindo dormir mais de uma noite, que não é um evento pontual, que você está sem dormir, está com insônia, ou que está te prejudicando nesse aspecto, em outras questões, aí é a hora de você procurar ajuda. Perfeito. E isso vai ser de cada um, né? Cada um sabe o momento que vai... Exato. E só que assim, se você... né, vai deixando se levar por essa sensação, a zona de conforto ali é um buraco sem fim. E então, isso acontece muito, né? Quanto mais você vai deixando para frente, né, procrastinando para resolver uma dor emocional, infelizmente só tende a piorar. Sim. Então, se você não vai fazer uma terapia, faz o que eu falei. Percebe o corpo, identifica o que está acontecendo com você. Vai ler um livro, né? Vai tentar... algo de útil, né? O meditar é sensacional, porque você se conecta com você, né? Você se conecta e fala, o que eu tô fazendo na minha vida? Para um pouco, a gente está tão no automático, está tão na pilhação, vamos falar assim, que você nem olha nada. Então, respira, para um pouco, sente o que é que eu tô fazendo. Porque às vezes você tá no trabalho que não tá legal para você, mas você tá indo. Você tá num relacionamento que não tá legal, mas você tá indo também. Só vai, parece. Você só vai. Tipo, você tá os fazendo olhos fechados, vida? andando, né? Se conecta com você, respira e analisa realmente o que tá te fazendo feliz, o que não tá, o que teu corpo tá falando, onde ele bate mais forte, ou onde que ele não bate, né? Essas coisas são... Usar a ociosidade de forma positiva para você se desenvolver. Isso aí. Né? Eu acho fundamental. Já eu quero que você me fala desse exercício que a gente vai fazer aí com o pessoal. E queria te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. No teu consultório, tem mais homem ou mulher que te procura? Porque eu tenho um comentário para fazer aqui da minha vivência. Eu quero ver se bate com a sua também. Você percebe mais qual? Olha, é bem mais comum mulher. Né? Eu imaginei que fosse isso. Porque eu acho que as mulheres estão mais abertas a quererem mudar também, a fazer algo diferente. Homem geralmente é um pouco mais resistente. Homem adora procrastinar uma solução. Eu acho muito comum isso pelas minhas vivências. Homem quer... A opinião que eu tenho dos homens que eu conheço, eles... Quando você fala assim, procrastinar uma solução, eu penso assim, na verdade, ele quer que as coisas se resolvam sozinha. Não necessariamente acaba ele tá querendo, sendo. mas, deixa rolar. Com o tempo sai. Deixa que depois está tudo bem, está tudo certo. Deveria mudar essa cultura. Eu acho que realmente os homens precisam, eu acho que deve estar até mudando, mas, é imprescindível. Senão o mundo vai ficar um caos. Vai. Né? Estresse, ansiedade, tudo potencializado. Que recado que você daria para os homens? Homens,
busquem ajuda. Por quê? Terapia. Por quê? Por que Porque eles têm vocês que procurar ajuda? precisam se entender, precisa conhecer o corpo, as emoções, os seus comportamentos, não agir só no automático. Sintam vocês mesmos, Sim, isso aí. né? É. Eu acho E não acha que é de louco, né? Que vai, Não, eu tô sendo fraco. jamais. Porque tem esses padrões aí Muito pelo contrário, porque se você for proletando uma emoção ali de sofrimento, mais fraco você vai ficar. Porque você vai começar a perceber que você não tem o controle de si mesmo, as emoções tomam totalmente conta. Sim. Então, assim, acho que quem busca o autoconhecimento só se fortalece. Sim, sempre. eu falo, terapia é para os fortes, terapia, hipnose, o que você quiser fazer, é para os fortes. Porque olhar aqui, eu falo, você chegar aqui, 50 minutos, 1 hora que seja, se for numa terapia, ou que seja uma hipnose que seja mais do que isso até, ou mais ou menos isso, não é fácil, gente. Vocês olharem aqui ó, para dentro de você e ver assim, o que é que está cutucando? É para os fortes terapia, ou hipnose, ou o que for, não é verdade? Eu também acho. Eu falo isso. E assim, né? Aquela coisa, voltando na parte mais de ancestralidade, nós, seres humanos ali, temos como se fosse o mesmo sistema ali, cérebro, há mais de 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, com base em emoções. Uhum. É como se fosse o mesmo mecanismo adaptado na vida atual. Sim. Né? Essa correria do dia a dia, prazeres rápidos. Então, se a gente não tiver essa noção, se perde no caminho. Não, e aí o que você está falando que volta lá atrás é assim, homem não tem que chorar, homem tem que ser forte, homem não sei o quê. E quanto mais tenta ser forte com sofrimento emocional e não consegue, pior fica, mais fraco fica. Muito bom. Então vamos para esse exercício. Na prática? Na prática, dar esse presentinho para a galera que está nos assistindo. Vocês querem sim ou não? Sim, né? Lógico que sim. Comenta aqui embaixo. Gente, ó, por favor, já aproveitando o gancho do intervalo, já sabe, né? Curte, compartilha, envia para aquela pessoa que está precisando ouvir isso e se inscreve no canal. Você não podia deixar de falar isso aqui também, né? Importante. Então, é isso. Bom, então, como que nós vamos fazer isso, Danilo? Vou fazer de uma forma, bem tranquila, prática, despojada, do jeito que é assim. Aqui nosso espaço é assim, despojadão. Perfeito. Bom, resumidamente, mindfulness, atenção plena. Então, é um exercício que você pode fazer ali que seja 5 minutos no dia, 10 minutos no dia. Quanto mais praticar, melhor fica. Você vai conseguir ter muito mais consciência no dia a dia sem estar com os olhos fechados. Então, realmente, essa prática tem a capacidade de hipertrofiar ali áreas do cérebro que vão fazer com que você tenha essa consciência na sua vida do dia a dia, tá? Uhum. Então, vou fazer junto com eles? Vou fazer junto com eles, eu vou fazer e você ficar bem pertinho, porque depois você pode usar esse som pra você. Olha que legal, tá vendo? Como eu sou legal? Eu sou legal, Ótimo. gente. Eu sou uma pessoa do bem, assim. Quer ajudar o próximo? Eu gosto de ajudar as pessoas. Não, porque eu acho que pode, né, Com ser certeza. bacana. Então, vai lá. Bom, vamos lá. Então, busca aí uma posição confortável, da maneira que for. Se estiver sentado, onde você está mesmo, fica dessa maneira. Posiciona os pés ali de uma maneira boa, bem estável no chão. Deixa as mãos sobre os joelhos, sobre as coxas. E por esse instante, apenas vai percebendo a sua respiração. Inspira bem profundamente. Vai criando a consciência do ar entrando nos pulmões. Todo o sistema respiratório expira. Sente o seu corpo. É como se nada importasse mais. Não importa o barulho externo, não importa aí qual parte do seu corpo esteja mais contraída. Foca no aqui, no agora. Inspira mais uma vez. E solta. Ótimo. Use esse momento agora para sentir o seu corpo. Sente o peso dos pés, o peso das pernas. Sente os braços, sente todo o seu corpo, sente as costas aí onde elas estão apoiadas.
Sente o espaço que o seu corpo ocupa no universo ao redor. Sinta a sua presença, que é a coisa mais importante da vida. E agora é o seguinte, como se você fosse mapeando o seu corpo, joga toda a sua atenção para os seus pés. Começa a perceber, rastreia cada região do pé, começando do dedinho. Sente ali como se tivesse as terminações nervosas, sente a musculatura, a corrente sanguínea. Sente como que é fisicamente ali o dedinho do pé. Talvez você perceba até dando uma pequena latejada, porque você joga atenção para aquilo e fica cada vez mais incrível essa percepção. E aos poucos vai jogando para os outros dedos. É como se você sentisse até mesmo a temperatura dos dedos dos pés. E essa atenção plena, que nada mais é o mindfulness, joga todo o foco, a atenção para os pés, para a planta dos pés. E vai subindo aos poucos. Basicamente, o mindfulness é você rastrear, mapear todo o seu corpo. E imagina até mesmo como se fosse uma cor ali, um azul, que ocasiona um relaxamento físico. Vai passando dos pés, tornozelos, a canela. É como se você anestesiasse, desligasse cada parte ali do seu corpo. E essa sensação vai subindo para os joelhos. Sente como se os joelhos estivessem envolvendo ali um fluxo de energia, um fluxo de atenção, que até mesmo deixa os joelhos mais estáveis, mais prontos para a vida, deixando os joelhos bem fortes. Sente que é como se estivesse reconstituindo ali algumas áreas que talvez estejam ali em desequilíbrio. E sente que essa energia, esse foco, essa atenção vai subindo para as coxas. É como se fosse uma energia que ao mesmo tempo revitaliza, ela anestesia as coxas. Subindo para o quadril. Enquanto você foca ali no seu quadril, no seu sentar, joga atenção para o seu coração. Perceba o que está acontecendo aí dentro de você. Cada sensação. Se você sentir qualquer sensação desconfortável, congela essa sensação aí dentro, percebe ela. Foca nela. Se pergunta por que eu estou sentindo isso. Qual a necessidade? O que eu posso fazer de diferente para não sentir esse desconforto? E ao mesmo tempo, continua a atenção lá do quadril, passando para as costas, sentindo ali cada osso da sua coluna. Percebendo o seu sistema nervoso como um todo, como ele funciona. Os braços, a barriga, o peitoral. E vai sentindo essa sensação crescendo dentro de você, subindo até o pescoço, relaxando a cabeça, a testa, os olhos. E até mesmo nesse momento você pode fazer afirmações positivas. O interessante dessas afirmações positivas, quando você estiver relaxado fisicamente e mentalmente, faça da forma mais concreta possível. Como se você já estivesse no momento presente, sentindo uma emoção por trás. Como se falasse para si mesmo: é incrível como meu coração vibra de alegria com essa confiança que eu desenvolvo a cada dia. Ou até mesmo, eu acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo hoje. Acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo amanhã. Sente essa sensação de segurança sendo formada.
Se você precisa fazer uma apresentação importante, uma reunião, se projeta para esse momento, como se já estivesse fazendo algo com essa sensação cada vez mais forte de leveza, de confiança, de serenidade. Se você for parar para pensar, teoricamente o cérebro não difere o real do imaginário. As mesmas áreas cerebrais são acesas. Logo, se projete para momentos que você precisa ter sensações e emoções positivas nesse momento, enquanto você está com os olhos fechados. E deixa que toda essa sensação envolva o seu corpo, o seu coração. Enquanto inspira fundo o ar, sente o corpo, sente a sua presença. Agradeça por esse momento incrível. Agradeça pela vida. Agradeça a cada momento que você vive a experiência do dia a dia. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica para entrar nesse estado, sentir a atenção plena, sentir o seu dia a dia, sentir a sua vida com muito mais inteligência e sabedoria. E gentilmente vai sentindo o corpo se movimentando, deixando o corpo mais alerta, pronto para abrir os olhos, numa sensação de bem-estar, de força, de coragem, vai se sentindo ainda melhor. Deixa que essa energia flua lá dos pés até o topo da cabeça, fazendo com que você se sinta cada vez mais incrível, mais forte, mais confiante, mais seguro. 2. Assuma a sua vida, independente do que outras pessoas falarem. Apenas se perceba, se conheça e se sinta ainda melhor. 3. Gentilmente abre os olhos, sentindo o corpo, sentindo a presença. E é isso aí. Pratiquem, que deu até uma brisinha boa aqui. Deu um twinzinho aqui. Gente, a gente se conecta, né, com o outro, isso. Né? É muito legal, porque eu sinto muito isso quando eu estou fazendo hipnose nas pessoas. Eu me conecto muito isso com elas, ótimo. Né? Isso é muito isso legal. Perfeito. Às vezes eu vejo até umas coisas junto com a pessoa, tipo assim, é louco. Mas eu tô fazendo um curso novo da nova hipnose, nem te falei, com a Sofia Bauer. Pô. Ela fazia mais do Milton Erickson, né? Ela é hipnose ericksoniana. Ela é ericksoniana, mas assim, você sabe que foi com ela que me deu esses insights de fazer essas coisas que eu falei, por exemplo, da bolinha de sabão. Perfeito. De fazer de uma forma diferente, que não necessariamente porque eu aprendi a ericksoniana, a clássica e tal, e foquei muito na raiz do problema. E eu fiquei muito na raiz do problema. E não é só a raiz do problema, dá para fazer muitas outras coisas, né? E aí eu... Por que eu falei dela, meu Deus do céu? Tá falando da conexão com as pessoas. E aí no curso dela, ela estava falando que isso é comum acontecer. E eu fiquei mais aliviada, porque eu achava que meio que só comigo que acontecia isso, sabe? Porque eu nunca tinha conversado com ninguém. Acontece com você também? Então, essa prática de entrar mais no jogo, eu comecei a fazer de um tempo para cá também. Eu sinto que, de certa maneira, os resultados acabam sendo mais eficazes porque você está junto com a pessoa. E como você vai ficando junto com ela, acaba criando algum tipo de sincronia, de algo interessante que talvez nem se explique é a própria ainda telepatia, assim. Né? Que você pensou na pessoa, a pessoa te ligou. Isso acontece com muito. frequência. Deve ser a mesma linha que deve acontecer, que a gente não sabe explicar de repente ainda, mas que rola. A pessoa está falando, antes da pessoa falar, eu já tô ali, às vezes. É muito louco, né? Então... Você acaba participando do psicodrama da pessoa, né? Você por isso que a hipnose é desgastante pra gente, né? Acaba sendo bem intenso. No máximo 2 por dia, senão não aguenta. Não, é muita coisa. Mas muito bom, nossa. Eu dei assim... Teve uma hora que eu mudei a câmera para ver se vocês conseguiam ver. Eu não sei se você reparou isso ou se você estava olhando para lá. Mas começou a tremer bastante a minha pálpebra, você viu? Entrega bastante de hipnose, né? Perfeito. É a sintomatologia do sintomatologia. transe. Uma das, né? Sim. E aqui, claro que quando vai fazer uma prática sozinho,
É que eu passei mais rápido, né, para não ficar, tipo, cada região do corpo e tal. Mas, por exemplo, quando você vai dormir, é uma excelente ferramenta para, se você faz esse mapeamento, rastreia cada parte do corpo, desde o dedo do pé, e vai de forma minuciosa. Antes ali, talvez, de chegar no quadril, você já deve ter pegado no sono. Provavelmente. E assim, prestar atenção, eu não sei aonde que eu vi isso, mas é uma das meditações que eu faço bastante, de prestar atenção na pulsação do seu coração, do seu dedo. O que eu Quando falei você falou ali, do né? dedinho do pé, Sentir pulsar, sentir né? o dedinho, você não falou pulsar. Eu falei alguma outra Você falou palavra. alguma outra coisa, mas eu já... Latejar. Latejar. Falei latejar. Ah, você falou latejar? Falei. Ah, então mas tá. eu acho que se enquadra mais no pulsar mesmo. Porque você joga tanto foco ali que, você começa a sentir umas coisas, né? Começa a sentir uma coisa que você não está sentindo. Tudo Quando tá que você pulsando. percebe nisso? Não você não percebe. percebe. Não. E tá te sustentando os pés, né? E a gente não percebe isso. Então, A gente olha não percebe como... nem o pé no chão, né? A gente nem percebe que a gente respira. Quando a gente Nossa presta atenção, Senhora. fica estranho respirar. É tudo de forma gente. inconsciente, mas... É muito louco. E assim, é natural o pensamento, né? Nossa, eu tô aqui, mas nossa, pensei num problema, numa coisa. Isso é uma arte. Você meditar, fazer auto-hipnose é uma arte. Que quanto mais você faz, mais hipertrofia vai gerar. Então, mais forte fica, mais eficaz, mais fácil fica para entrar no estado. Sim. Então, tudo é prática. Sempre foi e sempre vai ser para o nosso cérebro. E é fundamental, porque o que desacelera e te tranquiliza Nossa. é assim... muito é algo que eu comecei a fazer. Às vezes, assim, quando você vai para algum lugar e sente uma ansiedade, se você está dirigindo, para de pensar em tudo e olha para o que você está sentindo. Entende de fato, identifica onde está, sente, entende o porquê que você está sentindo aquilo. No momento que você dá atenção para aquilo, já fica diferente. Exatamente. E isso tanto para o bem quanto para o mal, né, Dan? Porque você me fez lembrar de uma coisa. Essa semana eu fiz um peeling, um laser no rosto, chama Lavian. E esse Lavian, ele parece é um laser, que você não dá nada para ele, você olha para ele, ele só mostra o laser assim. Mas, você sente no teu rosto, ele parece um maçarico na tua cara, assim, ó. Você fica assim, ele vai passando em volta, assim, e ele vai... assim, e olha que louco, né? Porque ela põe não mostra nada, né? O laser e tal, aí ela pega, coloca o negocinho no teu olho e começa o negócio. Eu comecei a escorregar da cadeira, desesperada. De dor? Muita dor. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer auto-hipnose. Só que eu estava tão desequilibrada que eu não conseguia nem naquele momento fazer. E eu estava quase pagando para não fazer mais aquilo. E é uma vez por mês, né? Aí, essa semana, eu fui fazer a segunda. Eu falei, não, peraí. Eu já coloquei preenchimento labial sem anestesia. Eu já fiz bioestimulação de colágeno, que é com cânula no rosto, sem anestesia. Então, por que eu não vou passar o maçarico na cara sem anestesia, né? Porque também tem anestesia. Aí, da primeira vez eu fiz com anestesia, da segunda vez eu fiz sem anestesia. E assim, lógico, foi desconfortável? Foi desconfortável. Mas uma coisa que eu percebi primeiramente, ela passou na minha mão aqui para eu ver como que era. Eu vi que não era um maçarico. Então, quando você começa a fantasiar que é um maçarico na tua cara e foca na dor, você tá lascado, você vai potencializar isso. Segundo, eu me acalmei, fiz a auto-hipnose, e que é mais ou menos o que o Danilo fez aí, né, com essa questão desse exercício que ele fez com a gente, da gente relaxar e tudo mais. E quando eu percebia que vinha aquela dor, eu focava de que não estava doendo e tudo mais. Foi desconfortável? Foi. Não senti zero dor. Dá para não sentir zero dor, tudo, a gente sabe que dá, mas eu não fiz tão profunda nesse ponto. Talvez tivesse alguma pessoa fazendo em você, seria mais profunda ainda. Sim. Porque como você fazendo em você mesmo, ainda você fica com aquela sensação, né? Tipo, estavam fazendo em mim. Ah, tinha outra pessoa fazendo? Sim. Hipnose? Não. Eu digo. Ah, tá. Hipnose não. O laser, sim. Porque eu sinto diferença, às vezes, quando alguém tá guiando. É mais ou fácil. eu mesmo, é mais fácil quando alguém tá guiando, né? Eu Sim. sinto que você talvez se entregue mais. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, você guiando foi sensacional. E a gente pode pegar esse áudio aqui e ouvir várias vezes. Eu vou cortar depois e deixar só ele também para o pessoal só clicar ali e já conseguir assistir. Maravilha. Então,
Então, foi um treinamento incrível para nossa mente. Gostei muito. Vários esclarecimentos. Mais um brinde aí, né? Veio aí, Verdade. que não estava combinado. Não, foi mas um você saiu super bem. aqui. Mas é isso, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pôr a pessoa... Você me conhece, né? Sim. Mas eu Na acho que saia tem que justa. ficar Mas natural, é né? eu também acho. Porque se a gente ficar treinando, é capaz de gaguejar. Com certeza. E você... Só fui. Então, só foi top. Que legal, foi, que bom. Foi ótimo. Então, eu acho que é isso. Mas também eu sei com quem que eu posso fazer, né, gente? Eu não sou idiota, né? Eu não vou ser trouxa, né? De fazer um negócio desse queimar meu filme. Sim, eu do sei nada, com quem né? eu confio. Então, bom. isso. Dan, onde que as pessoas te acham? Bom, Instagram, terapias.daniloverzini. Eu posto vários vídeos sobre dia a dia, sobre emoções. Ensino técnicas também para as pessoas terem mais conhecimento de si próprios. Jogando no Google também, Danilo Verzini Terapias, que é o meu consultório, que fica aqui em São Bernardo do Campo também, que eu faço o tratamento da terapia breve, que em poucas sessões é possível se libertar de questões emocionais. Na grande maioria dos casos, 1 a 2 sessões é o tempo que os meus clientes precisam para resolver uns conflitos. Claro que tem pessoas que são diferentes, mas de forma genérica, 90% assim, 1 ou 2 sessões conseguem os resultados esperados. Legal. E é isso, Danilo Verzini Terapias. Qualquer dúvida, pode contar comigo também. Conte E o com a Carol. TikTok? TikTok tá Danilo Verzini, se eu não me engano. Tá ali, tá bombando o TikTok também, não tá? Tá bombando. Bom, hoje em dia eu tô dando mais prioridade pro Instagram, mas eu preciso revitalizar ali. Mas quem quiser olhar o TikTok, às vezes a pessoa não tem Instagram, né? Tem só o TikTok. Sim, perfeito. Adolescentes, né? Sem dancinhas, mas Sem dancinhas, conhecimento. Mas tem outras coisas legais Bem aí, legais. né? Então, muito Isso. obrigado. Eu que agradeço por o estar convite. aqui. Obrigada, na verdade, né? Por estar aqui. Nessa sexta-feira, que você podia estar fazendo várias coisas e você veio trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. Fazia tempo que eu não te vi, estava com muita saudade. Fazia Também. muito tempo, nem sei quando foi a última vez que eu te vi, na realidade, né? Quase 1 ano, né? Talvez. Pois Se é. não for mais. Se for mais, né? E a gente deu aula de hipnose clínica e PNL terapêutica antes da pandemia, que foi um sucesso. É verdade. O pessoal pede até hoje. Gente, escreve nos comentários aqui que vocês querem curso meu e dele de novo online. Desenvolver algo. Porque é o seguinte, o Danilo só me enrola. Então, ele fez o primeiro curso presencial comigo, acho que ele ficou traumatizado, não sei porque cargas d'água ele não quis fazer mais. Imagina. E eu encho o saco dele para ele fazer o online. Ó, deixando ele sem graça, a cara dele. Me deixou, falando sozinha. Foi só a primeira vez, depois me abandonou. Então vamos voltar no vamos foco, fazer pelo menos um online, porque agora não vou estar mais aqui necessariamente em São Bernardo, então vamos organizar isso aí, tá Seria bom? muito legal. Bom, vamos conversar. É isso. Então, um beijo para vocês e já sabe, né? Curte, compartilha, envia, né? Dá uma força no canal, né, gente? Porque vocês querem conteúdo legal, querem pessoas legais. A gente ficou um tempão aqui, né, Dan? Um tempão. Verdade. Então, se a gente está um tempão aqui montando, não sei o que lá, tem que valer a pena. Então, sim. vocês, reforço positivo pra gente. Beijo. Até mais.